Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o primeiro exemplo de problema de rede, que é o problema de transporte. Então, nós vamos falar sobre as definições que envolvem problema de transporte e ver alguns exemplos, tá bom? Então, primeiramente, o que é um problema de transporte? Por que ele recebe esse nome, tá? Então, inicialmente, quando eu digo inicialmente, significa que quando ele foi criado com esse fim. Porém, hoje existem vários problemas que podem ser modelados como um problema de transporte, tá? Então, ele foi inicialmente utilizado para determinar o menor custo de transporte entre diversas fábricas de um produto e vários centros consumidores. Então, quando a gente falou sobre redes, né, a gente falou que eu tenho um ponto de origem e um ponto de destino. Aqui no meu caso, eu quero determinar o menor custo entre várias fábricas, então a minha origem aqui, nesse caso, um exemplo, tá? Podem ser fábricas, e o meu destino é centros consumidores. E aqui, então, eu vou chamar de I e aqui eu vou chamar de J. Então, ele vai de I para J. E aqui vai ter um custo. E é o que eu quero no meu problema, é minimizar esse custo, tá? E aí, o método simplex de transporte, ele resolve esse tipo de problema de programação linear de maneira mais eficiente que o simplex tradicional que nós estamos acostumados. Tá? Então, o meu objetivo é determinar, dentre as diversas possibilidades que eu tenho para distribuir um determinado produto, eu quero aquela que vai me resultar no menor custo de transporte entre a origem e o destino, tá? E aí, por se tratar de um problema de programação linear, lembra que a gente falou que a gente está trabalhando ainda com programação linear, eu tenho que considerar a hipótese de que o custo unitário de transporte de cada fábrica para cada destino, ele é constante. Então, esse custo aqui, ele não se altera. Ele é constante. Significa que ele não muda, ele não depende, ó, vou botar assim, ele não depende da quantidade enviada. Então, se eu mandar 10 unidades do produto, se eu mandar 50, 100, 500 unidades, esse meu custo unitário de transporte, ele vai ser sempre o mesmo, ele vai ser sempre constante, porque a gente está trabalhando com um problema de programação linear, tá? Independente da quantidade que foi transportada. É bom lembrar sempre disso. Bom, e aí para modelar o meu problema, os problemas de transporte, eu vou ter um conjunto de pontos de oferta. Então, a minha origem, né, que a gente falou que tem origem e destino, a minha origem, ela vai representar os pontos de oferta, que vão ser chamados de SI aqui, né, SI, e de demanda, tá? Então, demanda DJ, tá? E aí, a minha demanda vai ser o meu destino. O meu destino, tá? Então, em que os bens são despachados e recebidos. Cada envio de um ponto de oferta I para um ponto de destino J, ele possui um custo de transporte associado, denominado de CJ, e uma quantidade de bens enviados denominada de X e J. Então, quando eu mando de um lugar para o outro, tá? Aqui fica ruim de ver. Quando eu mando de I, que é a minha origem, e J, então I é a minha origem, quem está ofertando, J, quem está recebendo é o meu destino, quem vai demandar uma determinada quantidade, eu vou ter aqui um CIJ, que é um custo associado a esse envio, e eu vou ter um XIJ, que vai ser a quantidade que eu vou mandar de uma origem para um destino, tá? E aí, quando o total de ofertas é igual ao total de demandas, então a minha oferta é igual à demanda. O que sai da origem é igual
ao que o pessoal que está no destino está demandando. O problema é denominado problema de transporte balanceado, tá? Então, quando a oferta é igual à demanda, ele é um problema de transporte balanceado. Quando ele não é balanceado, ele é denominado de problema de transporte com estoque, tá? Então, vou chamar ele de problema com estoque, porque a diferença entre oferta e demanda vai para o estoque. E aí, o objetivo é sempre minimizar o custo total. Então, aqui o meu objetivo na função objetivo vai ser minimizar Z, em que Z vai ser eu quero minimizar, né, o custo, a função que vai representar a minimização do custo de transporte. Tá bom? Bom, e matematicamente, como é que eu vou representar, como que eu vou escrever esse problema de transporte, tá? Então, matematicamente, eu quero a minimização do custo total de transporte, que é dada por... Então, minimizar ZZ, a gente sabe que é a nossa função objetivo, ela vai ser igual ao somatório duplo de I igual a 1 até M, J igual a 1 até N. Aí eu tenho C e J vezes, somatório, né, vezes X e J, em que... Quem é X e J? Então, o meu X e J aqui é a quantidade de itens que eu vou transportar da fábrica I para o destino J, tá? E aí, ela vai representar as minhas variáveis de decisão do meu problema. Então, X e J são as variáveis de decisão, quantidade que eu envio de uma origem para o destino. C e J vai representar o custo unitário de transporte da fábrica I para o destino J. Então, vai ser o custo que eu vou ter para enviar da minha origem para o meu destino, tá? M, quem vai ser M que está aqui? M vai ser o número de fábricas, origens. Então, aqui é a quantidade de fábricas. E aí, eu vou ter N também, né? Aqui no caso. Quantidade de fábricas, eu vou abreviar. E N é o número de destinos. Então, aqui é o N, número de destinos, que são os centros consumidores, tá? E aqui eu tenho I1, que é a minha origem inicial, e J aqui, o meu destino igual a 1, e é o destino inicial. E as restrições desse tipo de problema, elas são em que as fábricas não podem produzir mais do que essas capacidades instaladas. Então, a capacidade de oferta. Então, isso é um pouco óbvio, né? Ela não pode produzir além daquilo que ela tem. Então, a fábrica não pode produzir mais do que a sua capacidade instalada. Bom, e aí eu tenho duas formas para que essas restrições sejam implementadas. E aí vale ressaltar o seguinte, que a forma como eu vou escrever as restrições desse meu problema, ela sempre vai depender dessa condição de que a oferta é igual à demanda. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou resolver um problema de transporte, eu sempre vou verificar se a oferta é igual à demanda. Se a oferta for diferente da demanda, isso aqui vai implicar em uma outra modelagem para o meu problema, tá? E aí é outra forma de resolver ele, ok? Então, tá. Então, eu tenho duas maneiras para que essas restrições sejam implantadas, tá? Então, na primeira forma, o montante ofertado, tá? Então, o somatório das capacidades das fábricas. Então, o somatório da oferta, ele tem que ser igual ao somatório da demanda dos centros consumidores. Então, todo mundo que está produzindo, ofertando aqui, vai encontrar consumidores para esses produtos. E todo mundo que quer consumir aqui vai encontrar quem oferte, tá? Então, o somatório da oferta é igual ao somatório da demanda. E aí eu vou ter a restrição das capacidades das fábricas. Nesse caso, como a gente falou anteriormente, então a fábrica ela não pode produzir além da sua capacidade. Como é que eu vou escrever isso? Então, eu tenho que o somatório das quantidades enviadas, então o somatório da quantidade enviada da fábrica I
para os N destinos deve ser igual ao total ofertado por aquela fábrica FI, tá? Então, o somatório da quantidade, tá? Então, o somatório da quantidade enviada de cada fábrica I, de I para J, no caso, né? Para os N destinos deve ser igual ao total ofertado por aquela fábrica, tá? Então, o que vai... Então, a quantidade que eu vou mandar tem que ser igual à capacidade que a fábrica tem, ok? E aí, eu vou ter a restrição dos centros consumidores, tá? Do meu destino. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que o somatório das quantidades recebidas. Então, isso aqui é o somatório da quantidade recebida pelo centro consumidor das N fábricas. Ele deve ser igual ao total demandado por aquele destino. Então, ele tem que ser igual ao total que aquele destino está demandando. Então, o que ele vai receber tem que ser igual àquilo que ele está demandando, ok? Bom, e aí a gente tem o que eu falei, a condição necessária e suficiente para que um problema de transporte com N fábricas e M centro consumidores tenha solução é dada pela condição básica de que o total da capacidade é igual ao total da demanda. Quando eu falo em capacidade, eu estou falando total da oferta tem que ser igual à demanda, tá? E aí, então, eu tenho aqui o somatório do total ofertado pela fábrica tem que ser igual ao somatório do total demandado pelo destino. Porém, isso nem sempre acontece, como eu falei para vocês. Então, há situações em que a oferta é diferente da demanda. Nesse caso, eu tenho algumas formas para solucionar e para encontrar uma solução para esse tipo de problema, que é o que a gente vai ver depois. Bom, então agora a gente vai falar no caso em que a oferta é diferente da demanda. Então a gente falou que a condição necessária era que a oferta tinha que ser igual à demanda, certo? A oferta tinha que ser igual à demanda. No caso aqui, eu tenho uma condição em que a oferta é diferente da demanda. E a maioria das vezes isso sempre vai acontecer, tá? Então, eu tenho casos em que a oferta é diferente da demanda. Quando eu tenho oferta diferente da demanda, eu posso usar para resolver esse problema o que a gente chama de a regra das variáveis fantasmas, dummy, tá? Então, eu vou chamar a variável fantasma, o nome da minha variável fantasma vai ser dummy, tá? E aí, eu vou utilizar essa variável dummy para solucionar o problema. Para fazer o quê? É uma transformação que eu vou fazer no meu problema, tá? Então, é uma transformação que eu vou fazer no problema. E eu vou fazer essa transformação para poder resolver ele. Por quê? Porque eu quero que a oferta seja igual à demanda para eu poder resolver esse problema, tá? Então, eu vou ter dois casos. Um caso em que a oferta é maior do que a demanda e o outro caso que a demanda é maior do que a oferta. E aí, como que a gente resolve isso, tá? Então, primeiramente, no caso em que a oferta é maior do que a demanda. Ora, vamos raciocinar, tá? Se a minha oferta é maior do que a demanda, significa que eu estou produzindo além do que as pessoas querem consumir. Então, eu vou ter aí uma produção excedente, correto? Se eu tenho, vou ficar aí com uma produção excedente, eu vou precisar de alguém para consumir essa minha produção excedente, tá? Então, o que eu faço para resolver? Então, eu vou introduzir um destino fantasma, que é chamado de dummy, tá? Um destino fantasma. Então, eu vou inserir alguém para consumir essa minha produção excedente. Que tenha os custos de transporte unitário de todas as fábricas para esse destino iguais a zero. Então, eu não vou ter um custo associado ao envio das fábricas para esse destino fantasma que eu criei, tá? E aí, esse destino fantasma que eu criei, ele vai ter uma demanda que vai ser igual à diferença entre o total ofertado e o total demandado. Tá? Então, o que sobra entre aquilo que está sendo ofertado e demandado é que vai ser a demanda
desse meu destino fantasma, tá? E aí a outra possibilidade seria quando eu tenho uma demanda maior do que a minha oferta, tá? Então, se eu tenho a minha demanda maior do que a oferta, significa que as pessoas estão querendo consumir, mas não tem gente produzindo para esse consumo. Então, o que vai acontecer? Eu preciso de mais uma fábrica para produzir essa necessidade, tá? Então, eu vou introduzir uma oferta fantasma, tá? Então, eu vou criar uma fábrica fantasma aqui, né? Uma fábrica dummy, vou chamar de dummy, uma fábrica fantasma, para produzir essa quantidade que está sendo demandada e não está sendo atendida. Que tenha os custos, de novo, de transporte unitários para todos os destinos iguais a zero, então o custo de transporte aqui vai ser igual a zero, e uma capacidade, então a capacidade dessa minha fábrica dummy, ela vai ser igual à diferença entre o total demandado e o total ofertado, tá? E por que eu faço essa alteração no meu problema? Então, o que eu falei, né? A gente faz essa alteração para poder solucionar o problema quando a oferta é diferente da demanda. Então, quando isso acontece, eu vou fazer uma transformação no meu problema, vou inserir uma variável dummy para poder solucionar ele. Então, quando eu insiro uma demanda ou uma oferta fantasma, o que eu estou garantindo? Eu estou garantindo que todas as restrições do meu problema de programação linear, elas vão ser de que tipo? Elas vão ser igualdades, tá? Em outras palavras, o total fabricado, ele vai ser igual à demanda dos centros consumidores e vice-versa. Então, as minhas restrições vão ser representadas por igualdades, para poder resolver meu problema. Bom, a segunda forma de implementar as restrições que a gente tem no problema varia de acordo com o total da capacidade das fábricas e o total demandado pelos centros consumidores. Então, só para lembrar, a primeira forma é quando a oferta é igual à demanda. Quando isso não acontece, o que eu vou fazer? Eu vou inserir variáveis fantasmas, vou inserir variáveis dummy no meu problema, tá? Para fazer uma transformação no problema e poder resolver ele de forma que todas as minhas restrições elas vão ter que sinal? Sinal de igualdade, tá? Então, quando a oferta não é igual à demanda, vou fazer uma transformação, vou inserir a variável dummy e aí as minhas restrições vão ser de igualdade. A outra forma que eu tenho para resolver isso é sem a dummy, tá? Então, sem a variável dummy, no caso, eu estou falando aqui, né, sem a variável dummy. Para o caso em que a oferta é diferente da demanda. Então, isso aqui, ó, que a gente está mostrando ainda é quando a oferta é diferente da demanda, ok? Bom, nesse caso, o que eu vou colocar nas restrições do meu problema? Então, no caso da oferta total ser maior do que a demanda total, então, primeiro, eu tenho que a oferta é maior do que a demanda. Nem todas as fábricas produzirão em plena capacidade. Porém, os centros consumidores, eles vão receber as quantidades que desejam. Então, matematicamente, isso pode ser representado de que forma? Então, como que eu vou escrever isso nas restrições? Eu vou ter dois tipos de restrições sempre. Então, eu vou ter restrições de oferta e eu tenho restrições de demanda, tá? Qual que vai ser o sinal dessas restrições? Então, quando a oferta é maior do que a demanda, a minha restrição de oferta, elas vão ter sinal de menor ou igual. E as minhas restrições de demanda, elas vão ter sinal de igualdade, tá? Por quê? Porque eles vão receber tudo aquilo que eles querem e eles vão produzir menos ou vão produzir, né, uma quantidade menor ou igual à capacidade que eles têm, tá? Por quê? Porque a oferta é maior do que a demanda. O outro caso é quando a minha demanda
ela é maior do que a oferta. Então, para casos em que a demanda é maior do que a oferta, nem todos os centros consumidores eles vão receber a quantidade que eles querem, mas as fábricas elas vão produzir tudo que elas puderem, ou seja, elas vão trabalhar em plena capacidade. Então, matematicamente, como que eu vou representar essas restrições de oferta e de demanda? Então, quando a demanda é maior do que a oferta, as minhas restrições de oferta vão ter sinal de igualdade, então elas vão ser do tipo igual. E as minhas restrições de demanda, elas vão ter sinal de menor ou igual, tá? Por quê? Porque elas vão receber menos ou igual à capacidade que elas querem, tá? Então, demanda do tipo menor ou igual para quando a demanda total é maior do que a oferta total. E aí, só para a gente concluir, então, as variáveis dummy, elas não são obrigatórias, tá? Elas não são obrigatórias, elas só vão facilitar a interpretação do resultado da otimização e vão facilitar a solução do nosso problema, tá? E aí, então, eu tenho dois casos. Eu tenho um caso em que a oferta é maior do que a demanda. Então, nesse caso, quando a oferta é maior do que a demanda, o que eu posso fazer para resolver meu problema? Ou eu posso criar um centro consumidor dummy, tá? Um centro consumidor dummy para consumir essa oferta que eu tenho a mais. E aí, qual que é a interpretação do meu problema? Eu vou ter uma capacidade ociosa. E qual que é a solução alternativa sem a dummy? Eu vou ter restrições de oferta com sinal menor ou igual, tá? Então, ao invés de usar dummy, e lá nas minhas restrições, eu vou colocar o sinal de menor ou igual. E aí, no caso, é para resolver o problema, tá? E aí, quando eu tenho a demanda maior do que a oferta, eu tenho também duas possibilidades. Então, primeiro, eu vou resolver utilizando a dummy. Para eu resolver com a dummy, o que eu faço? Eu vou criar uma fábrica fantasma para poder atender essa capacidade que não está sendo atendida. Então, quando a demanda é maior do que a oferta. E a interpretação demanda não atendida. Qual que é a minha alternativa se eu não quiser inserir a dummy? O que eu vou fazer? Eu vou colocar as restrições de demanda com o sinal menor ou igual. E por fim, apenas uma propriedade desse tipo de problema, que a gente tem problemas de transporte, é quando eu tenho soluções inteiras. Então, quando eu tenho problemas de transporte, onde os valores da oferta e da demanda são números inteiros, então todos os valores das variáveis, das soluções básicas viáveis, tá? Então, quando eu digo variáveis, eu estou falando das variáveis de decisão, incluindo a solução ótima também, tá? Então, o valor do Z lá, também serão soluções inteiras, tá? E aí na nossa próxima aula, o que nós vamos ver? Vamos ver um exemplo de como modelar esse tipo de problema de transporte e depois eu vou ainda mostrar no Excel como que a gente pode resolver eles, tá bom?